Olá amigos, tudo bem? Vocês sabem o que é ato infracional? Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente não traz condutas descritas como ato infracional? E aí, quando uma criança ou um adolescente cometem um ato infracional, eles são responsabilizados da mesma forma? Pois é, fique ligado comigo até o final deste vídeo e vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? Pessoal, para falar de ato infracional, nós temos que ir para a legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Mas antes disso, nós vamos passar rapidamente pela Constituição Federal. E aí, dos artigos 226 a 228 da nossa Constituição Federal, nós vamos ter uma sistemática de proteção tanto da família quanto da criança e do adolescente, que faz parte dessa base da sociedade. Pois bem, o artigo 226 vai falar que a família é a base da sociedade e merece uma especial proteção por parte do Estado. O artigo 227 já traz que a criança e o adolescente devem ter com absoluta prioridade a garantia dos seus direitos relacionados à vida, à saúde, à alimentação, dentre outros, e que a comunidade, a família e o Estado devem assegurar que esses direitos sejam garantidos e efetivados. E aí o artigo 228 traz para nós a sistemática envolvendo a questão do ato infracional. Isso porque o artigo 228 da nossa Constituição Federal traz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos e que eles são submetidos à legislação especial. Qual lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí nós voltamos agora para essa legislação. Pessoal, o artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente praticamente repete a redação do artigo 228 da Constituição Federal. Nele é estabelecido que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, submetidos às normas que o EC estabelecer. E aí, dando um pulinho no Código Penal, nós teremos a redação parecida no artigo 27, onde vai estar dizendo a mesma situação. Mas e aí? Nós temos aqui a situação da inimputabilidade penal, que é aferida pelo critério biológico. Ou seja, nessa sistemática, tanto a Constituição Federal, quanto o ECA, quanto o Código Penal, estabelece uma presunção absoluta de incapacidade de entendimento do caráter ilícito, criminoso, do adolescente e da criança em razão da prática de algum ato infracional. Isso porque considera-se que a criança e o adolescente ela tem um desenvolvimento mental incompleto e, por isso, ela não pode entender o caráter ilícito daquela conduta que ela está praticando. E também os reflexos que isso vai trazer para a vida dela, para a vida da sua família e para a comunidade. Esse tema realmente ele é polêmico, traz grandes discussões, tanto sociais quanto jurídicas, mas a gente tem que se ater, nesse primeiro momento, para fins de prova, o que a legislação e a nossa Constituição estabelece. Então, vamos deixar essas polêmicas e discussões para um outro momento. Voltando aqui e trazendo a situação do ato infracional, nós teremos que o Estatuto da Criança e do Adolescente não vai descrever nenhuma conduta que seja ato infracional. Mas como é que sabe-se o que é ato infracional dentro da sistemática do estudo do ECA? Pois bem, o artigo 103 dessa lei vai tratar que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, a lei traz uma espécie de analogia. Isso mesmo. Toda vez que uma criança ou um adolescente praticar alguma infração penal, ela está praticando um ato infracional análogo a um crime ou uma contravenção penal. Você não verá uma nomenclatura de tratamento de que criança e adolescente pratica crime ou contravenção penal. Dentro do estudo dessa legislação especial, criança e adolescente pratica ato infracional análogo àquelas condutas descritas como infrações penais. A gente sabe que as infrações penais elas são um gênero que subdivide nas espécies contravenção penal, os crimes anões ou de menor potencial ofensivo, e os delitos ou crimes são aqueles mais graves que são apenados com reclusão e detenção. Pessoal, mas e aí? Quando uma criança ou um adolescente pratica ato infracional, o tratamento pela legislação especial é o mesmo para ambos? Não é. E isso constantemente
é objeto de prova. Então veja bem, quando uma criança pratica um ato infracional, ela terá a responsabilização de medida socioeducativa? Para isso nós temos que saber quem é considerado criança ou adolescente para fins de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, o ECA dispõe que criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos e que adolescente é aquele entre 12 anos completos e 18 anos. E aí nós teremos que quando uma criança, considerando essa relevância aí de até 12 anos incompleto, pratica algum ato infracional, ela não é submetida a medidas socioeducativas, ela é submetida às medidas protetivas. E aí a legislação vai trazer um rol exemplificativo, no artigo 100 e 101, de diversas medidas protetivas que devem ser aplicadas para essa criança que porventura praticar um ato infracional. Porque isso vai acontecer numa proteção de que se uma criança com essa tenra idade pratica algum ato infracional, houve falhas, mas não dela. Houve falha aí por parte de ação ou omissão do Estado, por parte dos pais ou em razão da própria conduta dela, mas que ela não entende aquela situação e ela deverá ter um tratamento de proteção por parte do Estado, pela família e pela comunidade que ela reside. Mas em relação ao adolescente, a pessoa entre 12 e 18 anos, é outra sistemática. Nós teremos aí que o ECA traz medidas socioeducativas. Essas medidas socioeducativas, elas são as medidas impostas para os adolescentes em razão da prática de ato infracional. E essas medidas elas têm um caráter sancionatório, sim, mas também com um cunho pedagógico. Então todas as medidas socioeducativas dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela terá esse caráter pedagógico, sim, porque sempre vai visar trazer esse adolescente, essa reinserção no seio da sua família e da comunidade. E aí nós teremos aí como medida socioeducativa a advertência, a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade. Nós teremos aí a internação e também, em alguns casos, a aplicação das medidas protetivas, do artigo 101, lá do seu inciso 1º ao inciso 6º, também para o adolescente. E aí nós temos também a situação da remissão, que é aí, antes de iniciar o processo contra esse adolescente que cometeu algum ato infracional, o Ministério Público oferece ali tanto a suspensão quanto a exclusão desse processo. E também essa situação pode ser feita pelo magistrado. Pessoal, recapitulando, o vídeo de hoje foi bem rápido, mas trouxe grandes questões em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, o que é ato infracional? Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, mas que o Estatuto da Criança e do Adolescente não traz nenhuma conduta descrita como ato infracional. Trouxemos também que a criança e o adolescente, quando pratica algum ato infracional, as responsabilidades e as medidas aplicadas são diferentes. No âmbito da criança, protetiva. No âmbito do adolescente, medidas socioeducativas. Falamos também sobre a sistemática, tanto da Constituição Federal quanto do Código Penal e dentro do ECA, da inimputabilidade, que é a ausência de desenvolvimento mental completo de entender o caráter ilícito da conduta que está sendo praticada. Então esse menor, ele tem aí, por parte da legislação, uma presunção absoluta de não entendimento do que ele está fazendo e dos reflexos que isso terá na sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe e vamos juntos na busca pelo conhecimento. Até mais!